Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente consegue transformar o Raspberry Pi num CLP, rodando codes de runtime dentro dele. Então esse recurso é muito importante para quem principalmente não tem nenhum CLP, e aí gostaria de fazer alguns testes em bancada. Eu digo em bancada porque para colocar o Raspberry numa máquina já seria um outro problema, né? Porque além do software, você também teria que se preocupar com toda a parte de hardware dele, né? Transformá-lo aí num equipamento imune a ruídos, para trabalhar do lado de inversores, de equipamentos de alta potência, enfim. Mas aí fica a critério de cada um. A minha recomendação é utilizar esse tipo de equipamento somente em bancadas, somente para testes mesmo no dia a dia. Bom, então eu estou utilizando aqui o Raspberry Pi 3, modelo B. Poderia ser também o modelo mais atual, por exemplo, o Raspberry Pi 4. Só que eu estou utilizando ele porque esse é o que eu tenho disponível aqui comigo. Então o Raspberry Pi, ele lembra muito o Arduino. Só que o Raspberry Pi é uma ferramenta muito mais poderosa aí que o Arduino. Porque o Raspberry Pi ele é praticamente um microcomputador. Inclusive ele roda um sistema operacional dentro dele. Ele roda o Linux dentro dessa placa aqui. Então assim, sem exagero, né, ele é um microcomputador mesmo. Tanto que ele tem aqui, né, saída para HDMI, ele tem aqui a porta de alimentação USB, ele tem uma saída de áudio, ele tem aqui uma porta Ethernet, 4 portas USBs. Praticamente computador completo, então eu poderia ligar um monitor nele, teclado, mouse e utilizar ele como se fosse um computador mesmo. Bom, então além do Raspberry Pi, nós vamos precisar de alguns outros equipamentos. Então eu vou utilizar aqui um cartão microSD. Nesse caso aqui eu estou utilizando um de 8 GB mesmo. Então assim, a partir de 8 GB já é o suficiente para o que a gente pretende fazer. Eu também vou utilizar aqui um conversor USB para cartão SD. Porque assim, meu computador ele não lê cartão SD, então eu vou utilizar esse adaptador aqui USB para eu poder fazer a leitura e gravação. Então eu utilizo esse adaptador como se fosse um pendrive. Bom, então agora falando dos softwares que nós vamos precisar, né? Então eu recomendo vocês entrarem nesse site aqui chamado sdcard.org. Dentro desse site aqui, você clica aqui em Downloads. E aí você baixa esse programa chamado SD Memory Card Formatter. Então se você rolar a página aqui para baixo, você vai ver que aqui tem um link aqui para fazer o download para Windows ou para Mac. Então é só clicar aqui que ele já vai fazer um download desse programa. Então ele vai pedir para aceitar os termos de uso. E aí no final é só aceitar que ele já iniciou o download. É um programa bem pequeno. Daria para usar a formatação também do próprio Windows, mas assim, em alguns casos o Linux ele particiona ali o SD card de maneira diferente, então pode ser que você não consiga formatar ele dentro do Windows. Bom, aí um outro software que nós vamos precisar também é entrando aqui no próprio site do Raspberry Pi. Então você digita lá raspberrypi.com, ele vai cair nessa página aqui do Raspberry Pi, você clica aqui em softwares, e aí ele vai ter disponível aqui para download esse software chamado Raspberry Pi Imager. Então você clica aqui em Download for Windows, mesma coisa, e ele já vai iniciar o download e você já pode instalar esses dois programas. Bom, para adiantar eu já deixei os dois programas instalados, então eu abri aqui o SD Card Formatter. Eu vou plugar agora o meu cartão SD aqui no meu computador. Bom, então ele já reconheceu aqui meu cartão SD como disco F, e aí eu clico aqui em formatar. Aí ele vai dar uma mensagem aqui, né, falando que o processo de formatação ele vai pagar todos os dados que contém ali no cartão SD, e aí você coloca em sim, somente para confirmar. Então ele já fez a formatação, pode ver aqui que o meu Windows ele já reconhece como unidade F, e agora ele é um cartão SD vazio. Bom, então agora eu vou utilizar o Raspberry Pi Imager. Bom, então o funcionamento dele é bem simples, né, eu vou continuar com o cartão SD card conectado ali no meu computador. Aqui eu escolho o sistema operacional que eu quero gravar nesse Raspberry, então eu vou escolher essa primeira opção mesmo, Raspberry Pi OS. Nessa segunda opção aqui em Storage, eu vou ter que apontar para o meu cartão SD, então no meu caso aqui ele identificou como USB Device, porque eu estou utilizando um adaptador ali para USB, então por isso que ele reconheceu como USB Device, mas é essa unidade mesmo. E antes de clicar aqui em Write, eu já posso fazer algumas configurações que vai facilitar um pouco ali mais para frente. Então eu vou clicar em cima dessa engrenagem para fazer essas configurações. Aí eu vou ativar algumas opções, né? Então primeiro eu vou ativar essa opção SSH, porque nós vamos precisar desse acesso para entrar depois no sistema operacional e fazer algumas configurações básicas nele, dentro do Linux. Então eu posso descer mais um pouco aqui, né? Eu tenho que colocar um nome de usuário e uma senha para esse SSH. O padrão ali de todo Raspberry Pi é o nome do usuário ficar como Pi mesmo, né? Pi. E a senha Raspberry, mas você pode também definir outra senha caso você queira. E aqui mais para baixo também tem umas configurações aqui de rede. Vou acabar não fazendo essas configurações porque eu vou conectar o meu Raspberry diretamente via cabo. Então a única alteração que eu vou fazer vai ser essa mesmo, clique em Save. E agora eu posso clicar aqui em Write.
Aí ele vai falar, né, que todos os dados contidos ali nesse USB device serão apagados. Se eu tenho certeza, eu clico em sim. E agora é só aguardar, né? Então ele vai falar preparando aqui para escrever. Isso aqui é normal acontecer, né? O Windows ele acaba não reconhecendo aquele cartão SD, mas não tem nenhum problema, você pode ignorar esse aviso aqui do Windows. E agora é só aguardar ele finalizar. Bom, então o processo de gravação finalmente terminou, né? Ele demorou mais ou menos aí uns 15 minutos. E aí ele deu essa mensagem aqui pra mim, né? Que agora eu posso remover o meu cartão SD. Então meu sistema operacional já está gravado aqui no meu cartão SD. Já posso fechar esse programa. Então meu cartão SD está aqui, né? Eu já posso retirar ele aqui do adaptador. E para inserir o cartão SD aqui no Raspberry, ele fica aqui na parte de baixo, né? Então aqui na parte de baixo tem esse slot, que aí eu insiro o cartão SD justamente aqui, ó. Bom, então agora eu preciso fazer as conexões, né? Eu vou conectar o meu cabo Ethernet. Então o meu cabo Ethernet já está lá no roteador, então eu já plugo meu cabo Ethernet aqui no Raspberry. Lembrando que sempre você faz essas conexões com o Raspberry desligado, né? Assim, evita ficar colocando, tirando o cartão SD ou qualquer outro dispositivos aqui com ele energizado, né? Então faça isso sempre com o Raspberry desenergizado. Bom, e agora falta só alimentar ele, né? Então a alimentação dele é feita através daquele cabo micro USB. Então eu já posso conectar ele aqui, ó. Pode ver que o LED já acendeu, então o meu Linux ele já está rodando ali dentro. Bom, então agora os próximos passos eu vou fazer dentro do Codesys. Então antes de abrir o Codesys, eu vou abrir o Codesys Installer. Então você pode vir aqui no menu iniciar, procurar o Codesys e abrir essa opção chamada Codesys Installer. Então já estou com ele aberto, no meu caso aqui eu só tenho uma instalação do Codesys, por isso que ele aparece aqui, né, o Codesys 3.5 Service Pack 18, Patch 4. Então vou clicar nessa opção chamada Change, e aqui nessa tela eu escolho essa opção chamada Browse. Então aqui em Browse eu vou escolher qual pacote que eu quero instalar. Então no meu caso aqui eu quero instalar o pacote do Raspberry. Então se eu digitar aqui Raspberry, apertar Enter, ele vai filtrar aqui para mim todos os pacotes disponíveis aqui do Raspberry. No caso aqui só tem um. Então eu vou selecionar essa opção e eu vou mandar instalar. Então eu vou selecionar essa opção chamada Install Selected. E agora é só aguardar o final da instalação. Então aqui ele está mostrando também uma mensagem, né, que além desse pacote aqui do Codesys Control for Raspberry Pi, ele também vai instalar outros dois pacotes, que é esse Edge Gateway for Linux e esse Control SL Extension. Então eu posso apertar OK e ele vai instalar, na verdade, 3 pacotes, né, além do pacote do Raspberry. Aqui eu vou ter que concordar, né, com as licenças, então clica nesse botão escrito Accept e continue. E agora sim é só aguardar o final da instalação. Bom, a instalação já terminou, deve ter demorado aí menos de 1 minuto para instalar, então foi bem rápido. Posso clicar em OK e fechar o Codesys Installer. E agora eu vou abrir o meu Codesys propriamente dito. Então vamos ver o que mudou agora aqui dentro do meu Codesys, né, com a instalação desse pacote do Raspberry. Então eu vou abrir um novo projeto, vou clicar aqui em File New Project, vou dar um nome para esse projeto, vou chamar aqui de Aula 11 Raspberry. Ele já está selecionado Standard Project, então eu posso clicar em OK. Então agora aqui na minha lista de dispositivos, né, onde eu normalmente escolhia esse Codesys Control In, que é aquele CLP que roda aqui dentro do meu computador, né, que inclusive ele está em modo stop agora. Então nessa lista de dispositivos, agora eu vou ter mais 2 opções aqui, né, Codesys Control for Raspberry Pi MC e o outro aqui embaixo, Codesys Control for Raspberry Pi SL. Então ele instalou mais 2 opções de CLPs aqui, que é justamente nesse caso aqui que eu estou utilizando o Raspberry Pi como um CLP. Então eu vou escolher essa primeira opção, porque esse MC aqui significa que eu consigo inclusive rodar as funções de Motion Control aqui dentro do Raspberry, que isso é bastante interessante, eu vou entrar nesse assunto aí mais para frente. Ou seja, eu consigo utilizar o Raspberry Pi como mestre aí de vários servos e fazer o controle de posicionamento deles. Mas aí primeiro eu quero fazer só um teste para ver se está tudo funcionando. Então eu já escolhi aqui o modelo do meu CLP, linguagem de programação vou deixar Ladder mesmo, clicar em OK. Bom, pode ver que ele já construiu aqui a minha configuração, então ela é muito parecida com o que a gente já vinha utilizando. A única diferença é que ela tem umas opções a mais aqui referente aos acessórios disponíveis aqui para o Raspberry. Então, por exemplo, eu posso usar esses pinos aqui, né, que são chamados de PIOs, como entradas e saídas do CLP. Então, provavelmente eu configuraria ele aqui dentro.
Enfim, tem bastante coisa pra gente explorar aí mais pra frente, mas por enquanto eu só quero fazer um teste pra ver se ele tá funcionando. Então antes de mais nada, né, primeiro eu tenho que instalar o Codices Runtime dentro aqui do Raspberry Pi. Então para isso eu venho aqui no menu Tools, vou selecionar essa opção chamada Update Raspberry Pi. Aqui eu vou ter que colocar o meu nome de usuário e senha, então o meu nome de usuário é o Pi, né, PI, e a senha é Raspberry, tudo minúsculo. O IP aqui, eu já posso fazer uma busca para ele procurar o IP aqui do meu Raspberry. Então eu clico em Scan. O IP, não sei porque ele está reconhecendo aqui 2 IPs, né? Mesmo eu clicando aqui Rescan. Mas eu sei que o IP que eu tenho que utilizar é esse 192.168.0.100. Porque se eu entrar aqui nas configurações aqui do meu roteador, eu posso vir aqui em DHCP, lista de clientes DHCP. Então ele vai mostrar aqui para mim, né, que eu tenho meu computador conectado aqui com o IP final 102 e o meu Raspberry Pi com final 100 aqui, né? 192.168.0.100. Ele até coloca aqui, ó, Raspberry Pi. Então eu sei que a opção que eu tenho que utilizar é essa primeira aqui. Clique em OK. E é aqui que eu faço a instalação aqui do meu runtime. Então essa instalação do runtime eu posso fazer uma única vez. Das próximas vezes eu não preciso clicar nesse botão Install. Então dessa vez primeiro eu vou instalar o runtime. Clique em Install e aguardo. Aqui ele vai perguntar se eu quero rodar esse runtime em multicore ou no single core. Eu vou deixar o multicore mesmo, clicar em OK. Como é a primeira vez que eu estou utilizando, ele vai dar uma mensagem aqui falando que ele precisa instalar esse Edge Gateway também. Então eu clico em Sim, ele vai fazer mais essa instalação aqui dentro do meu Raspberry. Bom, e finalmente finalizou. Então agora eu posso habilitar aqui meu runtime aqui do Codices. Então toda vez que eu quiser utilizar o Raspberry para fazer algum teste aqui dentro do Codices, eu tenho que entrar nessa tela, eu não preciso mais clicar em Install, eu posso simplesmente clicar aqui em Start. Então a vantagem de usar o Codices é que esse runtime aqui ele roda por 2 horas. Passadas as 2 horas eu posso clicar aqui em Stop e dar o Start de novo, ou reiniciar o meu Raspberry, que eu já consigo rodar ele por mais 2 horas. Então já posso fechar e fazer um teste aqui no meu programa. Então eu vou criar um programa bem simples, né? Vou colocar aqui como... Vou criar aqui um botão, por exemplo, botão liga. Eu vou criar também uma saída lâmpada, também como bool. Aqui no meu programa, né, eu vou colocar um contato normal aberto, botão liga, acionando aqui minha saída lâmpada. Bom, e dessa vez o procedimento de download vai ser exatamente igual como se eu tivesse um CLP real aqui na bancada, né? Então eu vou clicar aqui em login, ele vai falar que não tem nenhum patch definido, eu clico em sim. Lembrando agora, né, que meu Raspberry ele é o meu CLP, então ele é como se fosse meu CLP real aqui na minha máquina. Então ele já deu um erro aqui falando que ele não encontrou nenhum dispositivo. Nessa tela aqui de device, eu vou clicar aqui em cima em Scan Network. Aí ele já vai fazer um escaneamento aqui na minha rede e ele já encontrou aqui, ó, meu CLP no caso aqui, né, meu Raspberry Pi. Eu clico uma vez nele, clico em OK. Como é a primeira vez que eu estou utilizando, ele vai pedir para eu criar aquela senha, igual eu tive que criar aqui no Control Win, né? A primeira vez que eu utilizei, eu tive que definir aquela senha. Então eu clico aqui em Sim, lembrando que essa senha aqui, né, procura colocar sempre uma senha fácil de se lembrar, porque se você perder aqui, pelo menos no Raspberry eu não sei como reiniciar essa senha, então eu procuro colocar uma senha bem simples, eu coloco o nome do usuário admin e a senha admin também. Clico aqui em OK. Então ele já definiu o nome do usuário e a senha como admin, e aqui ele vai pedir de novo, né? Então eu vou colocar aqui o nome do usuário admin, senha admin. Tá pedindo de novo aqui, vou digitar novamente. Então beleza, agora eu já estou conectado aqui ao meu CLP. Então dessa vez eu estou rodando Codices no meu computador, e o meu programa aqui ele está conectado no meu CLP que está aqui na minha bancada, que nesse caso aqui é meu Raspberry Pi. Então eu já posso fechar essa aba Device. Vou clicar aqui em Login. E aí é o mesmo processo, né? Eu posso clicar aqui em Yes, que ele vai falar que a aplicação não existe. E ele vai fazer o download aqui do meu programa lá para o meu Raspberry. Ele já acabou de terminar o download. Ele está em modo Stop, então eu vou mudar para modo Run agora. E meu programa já está rodando. Então se eu acionar aqui o botão liga, apertar Ctrl F7. No caso aqui, né, minha lâmpada ela não está vinculada a nenhum pino aqui dos I/Os do Raspberry. Mas eu poderia, por exemplo, ligar um LED aqui e de alguma forma definir aqui, né, nas configurações do GPIOs, falar que essa lâmpada aqui de saída é um desses pinos aqui, né, e aí eu conseguiria ligar fisicamente ali uma lâmpada.
A mesma coisa para entrada aqui, né? Esse botão liga, que no meu caso aqui é somente fictício, né? Ele poderia ser um botão real aqui, ligado nos GPIOs aqui do Raspberry. Bom, então por que eu estou mostrando essa opção de utilizar o Raspberry Pi como CLP, né? Porque mais para frente eu vou utilizar essa outra placa aqui, né? Essa placa aqui, ele é um, que a gente chama um shield, né? De RedCam. Então ele vai conectado em cima aqui dos GPIOs. E através dessa placa aqui eu consigo disponibilizar uma rede CAN aqui para o meu Raspberry. Então ele tem aqui as conexões CAN L, CAN H. E eu poderia, por exemplo, ligar esse Raspberry, fazer uma comunicação em rede CAN com os inversores e com o servo. Que é o que eu pretendo fazer mais para frente aí nos próximos vídeos. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse assunto. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões nos comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.